livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Marque essa frase aí: filho de Davi, filho de Abraão. Agora, pula aí algumas páginas, vai para Lucas. Lucas 3. Três, 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Era como se cuidava: filho do José, que era filho de Eli, e Eli era filho do Matate, Matate do Levi, e Levi do Melqui, e era filho do Janai, que era filho do José, e aí vai embora. Então, se você perceber, tanto Mateus 1 como Lucas 3 está a nos mostrar o quê? A genealogia de Jesus. Mateus 1 e Lucas 3, estamos ali no início dos evangelhos. O primeiro capítulo de Mateus e o terceiro capítulo de Lucas. E a genealogia é uma apresentação. Então, quando Mateus coloca ali a genealogia no primeiro capítulo, Lucas coloca no terceiro capítulo, é uma maneira de apresentar, de mostrar quem Jesus era. Então vai, me ajuda aí, diga assim: genealogia, apresentação de Jesus, mostrar quem ele era. Então, por exemplo, lá em Mateus era para mostrar que ele era um descendente de Davi e um descendente de Abraão. Então a genealogia vem isso, contando a história de uma pessoa. A genealogia vem contando uma história. Na genealogia de Mateus e na de Lucas, eles têm um objetivo muito importante: mostrar a natureza terrena de Jesus. Mostrar a natureza terrena de Jesus. Diga: mostrar a natureza terrena de Jesus. Nós temos que entender: Jesus, ele foi 100% homem. Como 100% homem, ele foi o nosso representante. Jesus, 100% homem, ele foi o nosso representante. Por isso que ele pode nos salvar, por isso que ele pode nos libertar, por isso que ele pode transformar a nossa história, porque Jesus viveu a nossa vida. Amém? Alguém ficou feliz? Ele viveu a nossa vida. Ele passou pelas coisas que passamos hoje. Foi tentado, foi testado, foi provado, e o melhor de tudo, ele foi aprovado. Mas então chega o Evangelho de João, João capítulo 1. E o Evangelho de João, ele é diferente de todos os outros. Se você ainda não leu os Evangelhos, eu te lanço esse desafio. Leia Mateus, Marcos, Lucas. E quando você lê os três e você chegar em João, você vai perceber que João é um livro, um evangelho diferente de todos. Por quê? Se Mateus e Lucas querem mostrar a natureza terrena de Jesus, João vai mostrar a natureza divina de Jesus. Jesus foi 100% homem, mas ao mesmo tempo que ele foi 100% homem, ele foi 100% Deus. Dentro dele existiam duas naturezas que conviviam em total harmonia. Jesus foi homem e foi Deus ao mesmo tempo. Homem andando na terra e Deus andando na terra. Homem andando e pisando aqui nesse mundo e Deus andando e pisando nesse mundo. Por isso que João vai começar o seu evangelho escrevendo assim no verso de número 1. No princípio. Princípio aqui, ele está falando do início de todas as coisas. Antes que existisse terra, antes que existisse qualquer criação, antes que existisse qualquer coisa, antes que existisse qualquer criação, qualquer obra nessa terra, no princípio de tudo era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus.
Aí onde tem verbo, escreva em cima: Jesus, Jesus, Jesus. Vou ler de novo. E você adore. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Como homem, Jesus teve que nascer de uma virgem. Como homem, ele teve que nascer de uma mulher. Mas como Deus, ele está no início e na origem de tudo e de todas as coisas. Como homem, ele teve que nascer como um bebê. Mas como Deus, ele é o criador de tudo e de todas as coisas. Olha o verso de número 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Agora veja que interessante. João nos mostra a natureza divina de Jesus, apontando para a sua divindade, mostrando que aquele homem que havia andado e caminhado com eles era mais do que um mestre. Jesus foi maior do que um mestre. Muitas pessoas dizem: Jesus é o meu maior mestre. Ok, ele foi um mestre, mas ele está acima de um mestre. Jesus também não foi uma pessoa somente, um caridoso que deu atenção aos necessitados. Não, Jesus foi mais do que isso, acima do que isso. Jesus também não foi um político, um administrador, não, isso ele não foi. Mas uma coisa Jesus foi: o Deus que decidiu encarnar e andar aqui nessa terra. Então João vai nos mostrar isso, que aquele Jesus que andava com a gente, ele era o próprio Deus. Foi Deus andando em nosso meio. Era como se ele dissesse assim: eu dormi do lado de Deus. Era como se ele dissesse: eu viajei com Deus, eu andei com ele, atravessamos o barco, eu recebi comida das mãos dele diretamente. Então esse capítulo 1 é a apresentação da natureza divina de Jesus. Agora, preste atenção, ele vai mostrar algumas características. Olha o verso de número 16 e o 17. Olha o 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Marque isso: graça e verdade. Graça e verdade. Aqui tem algo muito interessante, que ele diz assim, ó, diga comigo, repita, diga: a lei foi dada. Então, por exemplo, o que significa algo que foi dado? Ó, eu estou dando, eu estou te entregando. Para você dar algo, para você entregar algo, você necessariamente não precisa estar perto e não precisa estar no meio. A lei foi dada, eu estou dando, mas a graça e a verdade vieram. Ou seja, Jesus é Deus decidindo habitar no meio dos homens. Jesus é Deus se esvaziando da sua glória, deixando anjos, trono, adoração, deixando o conforto celeste para enfrentar o calor, para passar fome, para ter sede, para andar a pé. Então a graça e a verdade vieram e habitaram no nosso meio. Por isso, aí vem o verso número 14, que é o tema que eu tenho ministrado aqui no domingo de manhã. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E eu até falei pela manhã que esse texto é como se fosse assim: Deus veio morar no prédio aqui, num apartamento aqui em cima. Ele veio morar na vizinhança. Esse texto significa isso, que Deus decidiu morar e habitar no nosso meio. Tipo assim, Jesus alugou aquele quarto lá na tua casa e está dormindo no quarto do lado. João está dizendo assim: Deus não é uma figura fria, distante e longínqua. Aleluia, na figura do seu Filho, Ele está perto e disponível para todos aqueles que buscarem e clamarem. Eu tenho uma boa notícia para você:
Jesus não é aquela figura pregada numa cruz, nem é uma figura distante que você não pode se relacionar com ele. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele habitou que jeito? Cheio de graça e de verdade. Marque isso, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Agora vai para o 18, e depois a gente volta para o 14. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém viu a Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Então o que João está dizendo assim? Ele está falando assim, ninguém nunca viu Deus, mas Jesus, ele é a revelação de Deus para nós. Eu quero conhecer a Deus, conheça Jesus. Eu quero ver Deus, veja Jesus. Eu quero seguir a Deus, siga Jesus. Jesus é Deus se revelando para a humanidade. Jesus é Deus se revelando para os homens. Por isso, agora a gente volta para o verso de número 14. Porque o texto diz que Jesus era cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Diga, cheio de graça e de verdade. Por quê? Porque Deus é um Deus de graça e de verdade. Eu expliquei pela manhã que muitas pessoas viveram e cresceram num ambiente onde a prioridade era e foi a verdade. Congregaram em igreja onde o foco era a verdade. Pregava a verdade, vivia a verdade e dizia no púlpito, a verdade, a verdade, a verdade. Só que focaram tanto na verdade e acabaram se esquecendo da graça. Como resultado, a verdade sem graça se tornou algo pesado, algo duro. A verdade sem graça se transformou em algo que machucou e feriu muita gente. Porque a verdade sem graça, ela é pesada. A verdade sem graça, ela é dura, ela machuca e ela fere. Muitas pessoas cresceram em ambientes familiares assim, onde talvez os pais tinham muita verdade na hora da correção, mas faltava graça, faltava misericórdia. Outros congregaram em igrejas assim, firmeza na verdade, mas falta de graça, falta de misericórdia, falta de perdão, falta de uma mão estendida. É perigoso um ambiente que só prega a verdade e não ensina a graça. Muitos, através de ensino, pregação, disciplina e exclusão, foram destruídos e expulsos da igreja. Talvez eu estou falando para alguém aqui, que literalmente você foi excluído, expulso, machucado, num ambiente religioso. Por quê? Porque sobrou verdade e faltou graça. Sobrou verdade e faltou graça. E essa mensagem é muito importante, porque Deus me deu essa mensagem nessa última viagem de ministrações que eu estava, e Ele disse assim, você vai pregar essa mensagem nos 3 horários, porque eu vou trazer uma cura muito grande para a minha igreja, vou trazer uma cura muito grande para as pessoas, eu vou trazer cura ministerial, vou trazer cura de família, eu vou trazer grande cura para o meu povo. E aí eu quero aproveitar esse momento para falar contigo, com você que foi machucado no ambiente da verdade, foi machucado com a verdade dura ou oprimido com a verdade dura. Eu assumo agora aqui um papel de um líder religioso, de um representante do reino de Deus para falar contigo. Se a verdade te machucou, sem graça, eu estou aqui para te dizer que você nos perdoe a falta de graça, a falta de misericórdia, e que você não permita que isso venha atrapalhar e impedir você de buscar a Deus, atrapalhar e impedir você de conhecer a Jesus, porque Jesus, ele era cheio de graça e de verdade. Eu expliquei pela manhã sobre o movimento do pêndulo. O que é o pêndulo?
aquele fio, aquela corrente, um peso embaixo, e ele se movimenta de um lado para o outro, esquerda, direita, direita, esquerda, frente, trás, trás, frente. O que é o pêndulo? Aquilo que uma geração vive, aquilo que uma geração tolera, aquilo que talvez uma pessoa vive numa fase da vida. Se foi algo muito traumático, muito difícil, muito doloroso, numa outra fase a tendência é a pessoa ir para o extremo. A pessoa sai de um extremo para outro extremo. Você conhece alguém assim? A pessoa vivia numa condição e de repente ela se rebela, se revolta, vive lá as mudanças e ela vai para o outro extremo. Ou seja, se no passado a igreja pregava verdade sem graça, hoje o que muitos estão pregando e ensinando? Graça sem verdade. E eu expliquei pela manhã, tão perigoso como a mensagem da verdade sem a graça, porque ela é dura, ela é pesada, ela machuca. A graça sem verdade, ela também é perigosa, porque a graça sem verdade, ela não pode trazer, ela não traz transformação, ela não traz mudança de vida, ela gera uma vida fraca. E quando uma pessoa fica nessa mensagem só de graça sem verdade, essa pessoa fica arranjando desculpa para continuar a viver uma vida no pecado. Então a pessoa diz assim: não, eu não posso, não preciso me preocupar, porque afinal Deus perdoa. Não, para que eu vou mudar de vida? Afinal, o amor de Deus cobre todas as iniquidades. Não, eu não preciso me consertar, não preciso mudar minha vida, não preciso mudar minha história. Afinal, Deus é amor. Essa é a graça sem verdade. E eu expliquei aqui pela manhã que Jesus não veio fazer remendo na nossa vida. Jesus não veio fazer remendo na nossa história. Ele veio trazer, foi uma vestimenta nova, uma roupa nova. Foi Jesus que falou: não se pega vinho novo e coloca em odre velho. Não se faz remendo de tecido novo em roupa velha. Porque se fizer o tecido novo na roupa velha, não vai aguentar e vai rasgar e vai ficar pior. Se colocar o vinho novo no odre velho, o odre velho não vai suportar, vai romper e vai perder o vinho e vai se perder tudo. Jesus estava dizendo, para viver a novidade do reino de Deus, nós precisamos viver uma nova vida e sermos novas pessoas. Eu expliquei também aqui pela manhã que Jesus não quer só melhorar a tua vida. Jesus não quer trazer uma melhora. Jesus quer trazer uma transformação total. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Por isso que a Bíblia diz que esse homem, que essa pessoa que nasce de novo é um novo homem. É um novo homem. Por isso que a Bíblia diz que em Cristo as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Por isso que a Bíblia diz que no fim dos tempos nós teremos um novo céu e também uma nova terra. Eu tenho uma palavra de Deus para você hoje aqui. O Deus de coisas novas quer agir na sua vida e na sua história. Quer fazer tudo novo. Ele não quer te dar uma página rabiscada, rasurada. Ele quer te dar uma página nova para você escrever linhas de vida, linhas de esperança e linhas de vitória. Ele não quer te dar uma vida remoldada, maquiada. Não. Ele está dizendo: eu quero te dar uma nova chance, uma nova vida, uma nova oportunidade para você viver e fazer tudo novo na minha presença. Segure na mão de alguém e diga assim: Jesus não tem remendo para você. Pensa comigo, se essa nova vida foi igual à vida antiga, então para que eu vou mudar de vida? Pensa, olha aqui, olha para mim, ó, de novo. Se a nova vida foi igual à velha vida, eu vou mudar de vida para quê? Fico na velha. Segunda coisa para a gente pensar, se for tudo igual, se não tiver mudança, não tiver transformação, qual o valor, o significado do sacrifício de Jesus? Jesus morreu para quê? Jesus sofreu para quê? Se é para eu continuar com a mesma vida, se é para eu ser o mesmo homem,
Se é para eu ser a mesma pessoa, então para que Jesus carregou a cruz? Para que ele foi crucificado? Por que ele foi açoitado? Por que ele sofreu? Por que ele passou tudo o que ele passou? Se é para eu viver a mesma vida, do mesmo jeito, da mesma maneira, da mesma forma, por quê? Por que Jesus passou e enfrentou tudo aquilo? Só faz sentido abraçar a fé em Jesus se ela nos der acesso a uma vida maior, melhor e mais alta, uma vida mais poderosa. Por isso que Jesus falou assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Porque a vida que Jesus oferece é maior, a vida que ele oferece é melhor, a vida que ele oferece é uma vida mais alta, onde eu não estou preso a coisa nenhuma, escravo de coisa nenhuma, nunca mais escravo. Por que, bispo? Porque eu tenho acesso à vida abundante. E se eu fosse você, levantava essa mão e começava a dar glória, porque hoje é um domingo de cura e de libertação. Então nós não podemos viver um extremo que é graça sem verdade. Nós não podemos. A verdade sem graça machuca, mas a graça sem verdade não transforma a vida de ninguém. E aí fica assim, as pessoas anos e anos e anos na igreja, ou frequentando a igreja, e não vivem a transformação do evangelho. E eu tenho uma palavra de Deus para ti. O que não aconteceu de janeiro a abril e o maio, Jesus quer fazer desse maio até dezembro. Anote isso: a vida com Jesus é uma vida de equilíbrio. Ó, graça e verdade, graça e verdade. Vai, vou falar e você dá glória. A vida com Jesus é uma vida de equilíbrio, ó. Graça e verdade. Graça e verdade. Por que eu estou falando isso? Eu expliquei aqui pela manhã. Quem tem duas pernas aí? Todo mundo? Você tem duas? Vamos cortar uma? Ué, mas você tem duas. O que acontece se cortar uma? Perde o equilíbrio, perde a mobilidade. Assim é a vida espiritual de muitas pessoas. Uns está faltando verdade, outros está faltando graça. Aí você não tem equilíbrio, não tem mobilidade, não corre, não avança, não caminha no plano e no propósito do Senhor. Eu estava contando hoje cedo aqui que na minha infância eu tinha aquele hábito de menino de jogar futebol na rua com o pessoal. Mas não pense que eu era bom de bola, que eu era dos piores que tinha lá no bairro. Eu só jogava porque eu tinha a bola, eu era o dono da bola. Só por isso, é verdade, só por isso. E eu venho lá do Paraná, lá no Paraná, eu nem sei se existe isso ainda, mas na minha época, tinha bola de capotão. Existe bola de capotão? Alguém sabe o que é bola de capotão aí? É aquela bola de couro. Nem sei se existe essa palavra. É, mas eu levava uma bolada, ficava o desenho dela aqui assim, ó, igual um mapa. Então eu tinha uma bola de capotão. Meu tio foi para o Paraguai e trouxe uma bola para mim. Então mesmo ruim, o pessoal me chamava para jogar. Aí eu me converti, estou aqui, hoje eu já não jogo mais, glória a Deus, aleluia. Mas na época que eu jogava, o pessoal sempre me escolhia. Mas não é porque eles achavam que eu era bom, não. Eles falavam assim: eu acho que o bicho está na igreja, vai ter um anjo lá jogando junto, vai ter alguma coisa, alguma coisa espiritual lá, vai ajudar a gente a ganhar o jogo, e a gente nunca ganhava. E aí, por que eu estou falando isso? Gente, a minha perna esquerda não servia para nada. Tudo que eu fazia era com a direita, tocar, chutar, dominar. Então, se tudo que eu tenho da direita é o que eu sei fazer, vou tirar a perna esquerda? Não, eu preciso dela. Assim é a nossa vida com Deus. Nós precisamos da perna da graça, mas também precisamos da perna da verdade. Olhando para Jesus, na cruz, Jesus morreu com os braços abertos. Ele foi pregado na cruz, no madeiro. E lá no madeiro, o que foi pregado foi a mão da graça e a mão da verdade.
Jesus não foi crucificado só por um braço. Ele não foi preso, amarrado, crucificado apenas com um lado. Não. A graça, mas também a verdade. E aí eu mostrei os exemplos no Evangelho de João, onde Jesus revelou graça e revelou verdade. Por exemplo, Evangelho de João, capítulo 2. O Evangelho de João, capítulo 2. O que aconteceu em João, capítulo 2? O casamento em Caná da Galileia. De repente começa uma conversa lá no casamento. Acabou o vinho, acabou o vinho, acabou o vinho. O vinho acabou, o vinho acabou. E aí, a mãe de Jesus vai chegar para ele e vai falar assim: eles não têm mais vinho. O que Jesus responde? Por que a senhora está dizendo isso? Ainda não chegou a minha hora. O que é isso? Que resposta é essa? A verdade. É a verdade falando com a Maria. Por que você está falando comigo? Não chegou a minha hora. A verdade é direta. A verdade é firme. A verdade confronta. A verdade vem contra, muitas das vezes, o nosso desejo e a nossa vontade. Mas quando a verdade falou com ela, ela vira as costas, encontra os funcionários e diz assim para eles: faça tudo o que ele disser. Depois da verdade, agora vem a graça. E a graça olha para os homens e diz assim para eles: enche de água esses potes, enche de água essas talhas, porque da água sem sabor eu vou fazer o melhor vinho. Das talhas vazias e mortas, das pedras da religião, eu vou tirar o melhor vinho que uma vez essa terra viu. Veja que ali em Caná nós vemos graça e também vemos verdade. Depois nós vemos João capítulo 4. O que vai acontecer em João capítulo 4? Jesus vai até o poço de Samaria, e lá vai encontrar aquela mulher. O sol do meio-dia, quente, aquele sol quente. E quando ele encontra a mulher, eles têm um encontro no poço. Jesus pergunta para ela: ei, me dá um pouco d'água, me dá de beber. E ali eles começam um diálogo. Numa conversa, vai, um fala, um responde, outro pergunta. Então Jesus fala assim para ela no verso 16: ei mulher, vai lá chamar o teu marido, traz o teu marido aqui, eu quero conversar com ele. Vai lá, chame o teu marido, eu quero conhecer o teu marido. E aí a mulher respondeu para ele assim no 17: eu não tenho marido, eu não tenho marido. Então Jesus vai responder para ela. E agora, olha o que Jesus vai responder. Bem disseste, não tenho marido. Olha o 18: porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu. Isso você disse com verdade. O que é aqui? A verdade confrontando ela, a verdade indo contra ela, a verdade confrontando o estilo de vida dela. Ei, haverá momentos que o Espírito Santo vai nos confrontar. Vai ter momentos que o Evangelho vai nos confrontar. Vai ter momentos que Jesus vai nos desafiar. E eu estou pregando para pessoas que por esses dias você tem vivido esse confronto. Deus tem falado contigo, o Espírito Santo tem te inquietado, Deus tem mexido nas suas estruturas, sonhos, palavras, louvores, testemunhos, coisas que estão chegando até ti. E eu te digo, não é coincidência, é o Espírito de Deus dizendo: eu tenho um plano na tua vida, eu tenho um projeto contigo. Aleluia, aleluia. Você foi formado para viver uma vida maior, melhor. O diabo quer te prender num patamar inferior. O inferno quer te prender numa vida baixa. Mas assim diz o Senhor: eu quero te erguer, eu quero te levantar, eu quero fazer algo novo na tua história. Agora, olha que interessante. Jesus veio com a verdade. Você teve 5 maridos e esse aí que você está não é teu. Olha que verdade confrontadora. Olha que palavra confrontadora. Que verdade que confrontou aquela mulher. Imagina ela levando um susto. Ui, sabe até o número 5, e o que está aí não é o meu. Ui, imagina o impacto. Só que, se por um lado, preste atenção, a verdade veio contra ela, do outro lado, a graça veio e a abraçou.
E a graça disse para ela assim: você veio aqui para tirar água do poço, para saciar a sede do teu corpo, mas eu posso dar para você a água que vai jorrar para a vida eterna. Você veio aqui para matar a sede do corpo, mas eu posso matar a sede de aceitação, a sede de amor, a sede que carrega na sua alma, que homem não saciou, que relacionamento não saciou, que as coisas da terra não saciaram. Jesus está dizendo: a graça pode te satisfazer. Veja o padrão: verdade e graça. A verdade confrontando, e agora a graça trazendo o alimento, trazendo o alívio, trazendo o fortalecimento. Essa mulher por muitas vezes foi apontada, a verdade, a adúltera. Por muitas vezes ela foi apontada, a verdade, 5 maridos. Imagina as outras mulheres: cuidado, hein, não deixa ela ficar perto do teu marido não, hein. Já destruiu 5 famílias, para destruir a 6ª e a 7ª é fácil. A verdade muitas vezes veio contra ela. Quando Jesus falou firme, mas depois ele olha para ela e diz assim: mas eu tenho aqui da fonte da salvação. Venha tirar água da fonte da salvação. Vamos, IBR. Venha tirar água das fontes da vida. Aleluia. Venha tirar água das fontes da salvação e da vida. E algo foi tão poderoso na vida daquela mulher, que o texto diz que ela vai deixar o cântaro. Ela pega o cântaro, ela deixa no pé. Ela deixa no pé do poço e ela vai para a cidade. E ela chega na cidade para quê? Para dizer para o pessoal: gente, venha comigo até o poço. Eu falei: fazer o que lá no poço? Eu encontrei o meu tesouro. Fazer o que no poço? Eu encontrei o bem mais precioso. Fazer o que no poço? Eu encontrei a salvação, o Messias. Eu encontrei alguém que me viu além da minha casca. Eu encontrei alguém que enxergou dentro de mim uma alma com sede. Eu encontrei alguém que tirou um raio-x do meu interior e enxergou a minha alma sedenta, e ele me deu água, água da vida. Vem IBR, ele me deu água da vida. E a Bíblia diz que ela levou uma cidade inteira aos pés de Jesus. O equilíbrio da graça e da verdade. Nós precisamos na nossa vida de graça e de verdade. Precisamos de confronto e de consolo. Precisamos de desafio, mas também de estímulo. Uma casa tem que ter correção, mas também tem que ter afeto. A igreja tem que ter palavras de instrução, mas também tem que ter palavras de misericórdia. Nós precisamos andar e equilibrar sobre essas duas pernas: graça e verdade. Verdade e graça. Agora, João capítulo 5, olha lá, verso de número 1. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Jesus sai de Samaria e vai para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém na festa, ele vai fazer uma visita. Diga, uma visita. O que ele vai visitar? Ele vai visitar um tanque, Betesda. E tinha lá muitos homens doentes, paralítico, cego, coxo, manco, gente de todo tipo lá. E aí Jesus vai andando entre os doentes, aí ele para ao pé de um doente. Parou. Aí ele olha para o doente e fala assim: você quer ser curado? Gente, qual é a resposta? Você quer ser curado? Só tem duas respostas: sim e não. Por quê? Alguém pode não querer ser curado. Tem gente que não quer sair do problema. Tem gente que não quer a cura, porque através da doença ele manipula a família inteira. Ele é o coitadinha, coitadinha, tenha dó de mim, olha a minha doença. E se ela superar, ele superar o problema, como é que ele vai ser o coitadinha, coitadinha, ter as atenções de todo mundo? Então aquele homem só tinha duas respostas. Quais, gente?
Sim e não. Vamos lá. Quais as respostas? Sim ou não. O que ele vai responder? Jesus falou, quer ser curado? Aí ele fala, olha o 7. Senhor, não tem ninguém para me colocar no tanque quando a água é agitada. Pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus pergunta algo simples. Ele só tinha que responder sim ou não. E ele respondeu errado. Nós fomos formatados da seguinte maneira. Quando você responde errado, o que acontece? Reprovado. Quem aqui já reprovou algum ano, alguma cadeira, alguma matéria? Eu me lembro o ano que eu reprovei matemática financeira na faculdade. Jesus, tive que fazer um curso de verão. Todos os meus colegas indo para a praia e eu fiquei o verão inteiro refazendo a cadeira de matemática financeira porque eu tinha sido reprovado. Na nossa cabeça é assim, reprovou, vai para o fim da fila. Na nossa cabeça, respondeu errado, vai para o fim da fila. Respondeu errado, perdeu a chance e perdeu a oportunidade. Na nossa cabeça é assim, respondeu errado, fim da fila, perdeu a chance e a oportunidade. Mas o que eu acho maravilhoso é, o homem não respondeu, Jesus perguntou, não deu a resposta certa, e mesmo assim, a graça olhou para ele no verso 8 e disse, levanta, pega o teu leito, a tua cama e anda, vai embora. Porque a graça é isso, é oportunidade para quem fez tudo errado na vida. Só entende o valor do perdão quem precisa de perdão. Só entende o valor da misericórdia quem precisa de misericórdia. Vem, eu acho que aqui ninguém precisa de misericórdia, de perdão. Porque se precisasse, estava todo mundo celebrando. Só entende o valor de uma segunda chance quem precisa dela. Só entende o valor do amor de Deus quem precisa dele. Só entende o valor do livramento quem precisa dele. Só entende o valor do perdão e da misericórdia quem um dia teve no buraco da condenação. Quem está comigo hoje nessa casa? Só entende quem um dia precisou. Diga aí para o teu vizinho, só entende quem um dia precisou. A graça vai pegar aquele homem que respondeu tudo errado. Se fosse eu, se fosse você, nós teríamos dito para ele, ok, fica aí esperando alguém te jogar. Vou ver se tem alguém aqui interessado em dizer sim para mim. A graça está mudando o homem que nem sim conseguiu dizer. A graça vai levantar um homem que não foi capaz de dizer sim. Até a resposta ele deu errado. Quantas respostas erradas você deu esse ano? Quantas respostas erradas você deu na vida? Quantas respostas erradas você teve a chance de fazer o xizinho? Na resposta certa você marcou a resposta errada. Quantas respostas erradas você deu no relacionamento, na fé, no trabalho? E aí agora você está aqui cheio de culpa, cheio de condenação. Mas eu quero liberar uma palavra de Deus sobre você. Hoje tem graça disponível. Verso 14. Você imagina um homem que viveu 38 anos paralítico. O homem agora está andando, irmão. O que você acha que esse homem está fazendo? Está andando. O que ele não andou em 38 anos, ele está andando naquele dia. Ele andou, ele correu. Esse homem deveria até fazendo uns agachamentos lá, irmão, para mostrar que ele estava bom, que estava tudo ótimo. Olha a minha perna como está boa. Mais tarde Jesus encontrou ele no templo. Estava ele lá andando de boa, todo faceiro, com as perninhas novas dele. Aí Jesus chegou, olhou para ele e falou assim, estou vendo aí que você está curado, né? Olha lá, verso 14. Olha, já que estás curado, não peques mais, para que não te suceda, não te aconteça coisa pior. A graça levantou, agora a verdade veio alertar ele. Vamos, quando vocês não gostam de verdade, não? A graça cura o paralítico, mas a verdade veio alertar ele. Então eu estou falando para alguém, Jesus te deu livramento, não volta para o buraco que Jesus te tirou, porque se você voltar pode te acontecer coisa pior. Não volta para o buraco que Deus te resgatou, porque se você voltar lá pode acontecer coisa pior.
Não volta para o ambiente de onde Jesus te resgatou com mão forte, porque se voltar pode te acontecer coisa pior. A graça te perdoou, te levantou, e a verdade está dizendo, aleluia, eu não quero que aconteça coisa pior na sua vida. Pode aplaudir da glória. Diga bem alto, graça e verdade. A graça levantou, agora a verdade está alertando ele. A graça perdoou e a verdade está dizendo assim, não responde a mensagem desse homem não, isso é um laço. A graça te resgatou e a verdade está dizendo assim, cuidado com essa bonitona aí, você vai acabar com o teu casamento, vai acabar com a tua família. A verdade está te alertando, cuidado com essa proposta aí desses amigos, esse negócio de dinheiro fácil. Tem muita gente que foi atrás do dinheiro fácil, ó, aqui ó, jogo da velha. Faz o jogo da velha aí pro vizinho, fala pra ele, cuidado com o jogo da velha. O jogo da velha, cuidado com o jogo da velha. Eu sou do Paraná, do interior do Paraná, e quando eu era menino, meu Deus, revelei a idade. Tinha um programa lá do Luiz Carlos Alborguete. Lembra? O Cadeia, lá de Londrina. Cadeia! E Jesus está falando para você, cuidado com essa proposta, para que não te suceda coisa pior. O Carlos me contou um testemunho hoje, agora ali, antes do culto, ele foi na minha sala, foi lá pegar um café lá, pegar café, vamos ver se leva café também, né, irmão? Né? Só vai lá pegar café, irmão. Mas Jesus é contigo, viu? Bom que eu te amo, você mora no meu coração. E aí ele contou o seguinte, eles fazem um trabalho aqui no domingo de manhã, que nós servimos pequeno almoço para as pessoas na rua. E muitas das vezes são pessoas que estão presas às drogas, a vida de vício. E aí vieram aqui uns jovenzinhos, né? E eles foram, você foi entregar a cesta básica, foi isso? Foi dia de entregar a cesta básica, entregou para eles. E aí ele falou assim, cuidado. Cuidado, porque amanhã eu não quero entregar pão para você lá na rua, não. O que ele estava falando? A graça está te dando a cesta básica, mas eu estou te falando, não peques mais para que não te aconteça uma coisa pior. Toque em alguém e diga, não peques mais, para não te acontecer uma coisa pior. Pode aplaudir a Jesus. João 6. O que aconteceu em João 6? O povo estava ouvindo Jesus. O povo estava recebendo a mensagem da pregação. E a Bíblia diz que Jesus ergueu os olhos e viu a multidão e ficou com compaixão delas. Viu elas como se fosse ovelhas sem pastor. O que ele faz? Ele vai multiplicar o pão e o peixe. Diga assim, a graça vai multiplicar o pão e o peixe. E a graça é tão maravilhosa e tão poderosa que ela não multiplicou contadinho não. Tipo assim, 200 pessoas, 2 pães para cada um, então eu vou fazer 400 pães. Não. O texto diz que a multidão comeu e sobraram 12 cestos. Diga assim, a graça é abundante. Então, se nós servimos a Deus, a graça dele sempre vai transbordar, e Deus sempre vai fazer além, vai fazer mais. Só que tem um problema. Passado um tempo, passado algum momento, o povo saiu assim meio que desesperado atrás de Jesus. E chegaram ao pé de Jesus e falaram assim, ai Senhor, verso 25. No outro dia, eu estou correndo aqui. E no outro dia, João 6,25. E tendo encontrado no outro lado do mar, o povo perguntou, mestre, quando chegaste aqui, tipo assim, nós estamos atrás de você, estamos te procurando, onde é que você está? Aí a verdade vai falar, olha lá, 26. Em verdade vos digo. Ele já falou logo 2 verdades, ó. Em verdade vos digo.
Vós me procurais, não porque viste os sinais, mas só porque comeste o pão e vos fartaste. O que a verdade está dizendo? Vocês não estão me querendo, vocês estão querendo o pão que eu multiplico. Vocês não estão preocupados comigo, vocês estão preocupados no pão que enche a barriga. Vocês não estão preocupados comigo ou com o meu ensinamento, vocês estão preocupados só em matar a fome do vosso ventre. Então, no João capítulo 6, lá na frente, Jesus vai olhar para eles e dizer assim: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais vai ter fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Eu tenho uma palavra para você. Recebe graça, recebe verdade. Pega esse pão e se alimenta. E eu termino aqui João capítulo 8. Verso de número 1. Jesus foi para o Monte das Oliveiras e de madrugada voltou para o templo. Todo o povo se reuniu em volta dele e Jesus assentado os ensinava. Jesus está no templo, assentado. Não dá para eu sentar no chão, né, irmão? Sujar essa calça aqui vai dar um mó B.O. Jesus está sentado, os discípulos estão assentados ao redor dele, o povo. E de repente os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Imagine, se pegaram ela em flagrante adultério, provavelmente essa mulher podia estar até nua naquele momento, exposta, envergonhada, humilhada. A história dela sendo exposta perante todas as pessoas naquele momento. Olha o que diz o verso 5. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, o que dizes? Verso de número 6. Eles diziam isso tentando para ter do que acusar. Mas Jesus se inclinou e ele começou a escrever na terra com o dedo. Escreve. 7. Como insistiram na pergunta, Jesus se levantou e disse: a verdade, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. A verdade. Ele não disse que não podia. Ele só falou assim: quem aqui não tiver culpa e pecado nenhum, pode tacar a pedra, está liberado. Quem vai ser o primeiro aí que vai tacar a pedra? E o texto diz, você viu como a verdade confronta? Confronta a mulher e confronta todo mundo. Aí o texto diz, olha o 8. E tornando a inclinar, continuou escrevendo no chão. Agora, esse texto aqui é um dos maiores mistérios da Bíblia. Comentaristas, estudiosos, todos eles ficam se debatendo para chegar numa conclusão. O que Jesus estava escrevendo no chão? O que ele escreveu? Por exemplo, existem algumas teorias. Teorias, não dá para comprovar. Não diz o conteúdo, só diz que ele escrevia. Então há uma teoria que diz assim, que quando ele abaixou, ele começou a escrever o pecado de todo mundo que estava com a pedra na mão. Linguarudo, fofoqueiro, mal pagador, torcedor do Corinthians. Ai, desculpa. Tem outro que diz que foi pior, que ele escrevia o nome da pessoa e o pecado dela. Imaginou? Tem outra teoria que diz isso, que ele escrevia o nome da pessoa e o pecado da pessoa. E aí quando ele começa a escrever no chão, verso de número 9, ouvindo eles essa resposta, preste atenção,
e acusados pela própria consciência. Por isso que você não pode calar e ignorar a voz da sua consciência, porque em alguns momentos é através dela que o Espírito Santo vai falar contigo. Em alguns momentos é através dela que Deus vai te inquietar. Em alguns momentos é ela que Deus vai usar para acender uma luzinha vermelha, para tocar um sininho. Em alguns momentos é ela que Deus vai usar para nos despertar e nos alertar. E aí a consciência começou a acusar e começou a se retirar um por um, a começar pelos mais velhos. Talvez os mais velhos fizeram análise da vida, viram que tinha pecado mais, né? Mais velho, viveu mais, errou mais, pecou mais. Então os mais velhos começaram a ir embora, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. E eu fico imaginando assim, que de repente Jesus está lá escrevendo e só começa os barulhos no chão assim, ó. O que era? Era o povo soltando as pedras e as pedras caindo no chão. Você sabe que sempre tem alguém dramático, né? Então tinha gente com uma pedrinha na mão assim, que cabia na palma da mão. Mas pode ter certeza que tinha um que estava com uma pedona desse tamanho assim, ó. Sempre tem, sempre. Olha, fica atento que tem alguém lá perto de você que, olha, a hora que você bobear, ele está carregando uma pedrona bem grandona. Tinha outro, falou, pega nós dois aqui, vamos pegar nós dois aqui. Pega aí, nós dois aí, pega aí, pegou. Vamos matar aquela pecadora miserável agora. Mas de repente soltaram todas. A verdade libertou ela. Jesus ergueu os olhos. Olha lá. Erguendo Jesus e não vendo mais ninguém além da mulher, perguntou: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Aí ela responde: ninguém, Senhor. Então ele responde: nem eu tampouco te condeno. Graça. Graça. Ninguém te condenou? Ela: não. Então eu também não te condeno. Graça. Então hoje eu quero te dizer, esse mesmo Jesus que deu graça para a mulher, está dando graça para alguém hoje aqui. O mesmo Jesus, aleluia, que libertou e livrou ela das pedradas, está livrando você das pedradas. O diabo já estava com as pedras na mão, os amigos dele estavam assim, ó, os que andam com ele assim, ó, todo mundo com um caminhão de pedra já para atacar, mas Jesus está dizendo: caia por terra todas as pedras. Diga, graça. Mas aí Jesus diz assim: ó, vai e não peques mais. Verdade. A graça perdoou, a verdade deu um novo destino. A graça livrou, a verdade impede ela de cair no mesmo erro. A graça levanta, a verdade nos ajuda a não tropeçar mais. A graça dá livramento, e a verdade nos impede de voltar nos locais que nós ficamos presos, atados e amarrados. Feche seus olhos um minuto. Jesus tem graça e verdade para você hoje aqui. Com os olhos fechados, com a mão no coração, você vai orar. E quando orar, você vai dizer assim: Jesus, eu preciso de graça e de verdade. Jesus, eu quero graça e verdade. Jesus, eu oro porque eu preciso das duas pernas e dos dois braços. Eu preciso de graça e de verdade. Graça e verdade. Graça e verdade. Ore. Talvez você venha de uma família, de uma igreja, de um histórico só pesado. Verdade, verdade, verdade. Você precisa de graça. Talvez você venha do ambiente só de graça, graça, graça. Precisa ter um encontro com a verdade que liberta. Você precisa, eu preciso da graça que salva
mas nós precisamos da verdade que liberta. Hoje tem graça para salvar e tem verdade para libertar hoje aqui.